Olá, queridos ouvintes, espectadores aqui do Viva com Esperança. Sejam todos muito bem-vindos. Eu imagino que há muitas pessoas nos acompanhando e imagino que talvez eu esteja falando com pessoas que depois de muitos anos dessa gravação aqui estejam nos acompanhando, quem sabe. Eu sou muito grato e muito feliz por esse ministério, por esse episódio mais, que é o último episódio, né? Esse espaço de reflexão bíblica profunda e prática. Sou muito feliz por isso. Hoje nós concluiremos então essa nossa temporada especial Alcance da Salvação. Durante os últimos episódios, nós percorremos juntos um caminho de descobertas transformadoras sobre o plano da salvação que Deus preparou com tanto amor por cada ser humano. E para fechar essa jornada, nós vamos fazer um pequeno repasse, uma recapitulação dessas grandes verdades que nós aprendemos. Também nós ouviremos, e aí eu peço a sua total atenção para este momento especial que nós teremos. Nós teremos aqui, né, uma história real contada pelo nosso querido amigo Jorge, o qual agradeço por estar mais uma vez aqui com a gente. Um testemunho emocionante de alguém que foi alcançado por essa verdade. Fique conosco até o final e é um prazer contar com a sua presença, nosso amigo Jorge. Então, eu quero que você nos conduza aqui uma vez mais, esse momento inicial aqui com uma oração, pode ser? Com muito gosto, Alan. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, te agradecemos por tudo. O que o Senhor nos revelou ao longo desta série. Muito obrigado pelo teu amor eterno, pelo privilégio de conhecermos a tua salvação, Senhor. Que este episódio final resuma com certeza e clareza o que o Senhor deseja que vivamos e compartilhemos. Guía-nos, Senhor, pelo teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Jorge, para quem está nos acompanhando desde o início, esse momento de recapitular algumas informações importantes que nós vimos, e vai ser aqui como organizar as peças do quebra-cabeça, né? Nós vamos juntos lembrar as 5 grandes verdades que estruturam essa temporada. A primeira delas foi sobre a natureza universal da salvação divina. Qual foi o primeiro ponto que nós destacamos ali? O primeiro ponto, Alan, aprendimos que a salvação é para todos. Todos. E Deus deseja que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Isso está em 1 de Timóteo 2:4. Verso 4. Essa é como uma predestinação, segundo Efésios capítulo 1, 4 e 5. É o plano de Deus de salvar a toda a humanidade em Cristo. Como todos fuimos predestinados a essa salvação. Fala a Bíblia. E essa palavrinha aqui, desculpa interromper, mas só para que fique bem claro para você, né? Eu quero que você acompanhe todo o contexto dessa mensagem. Se você está chegando só nesse vídeo agora, você pode voltar aos episódios anteriores, vá até o primeiro episódio e, melhor, se você não viu a temporada anterior, assista a temporada anterior, falando sobre o coração de Deus, como nós compreendemos a Deus, para melhor ainda compreender o tema da salvação, como que Deus atua em relação à nossa salvação, né? E essa palavra predestinação, que pode haver uma certa confusão. Então, por isso, esteja bem atento aos detalhes aqui que nós realmente queremos passar para você. Pode continuar. E muito importante que dijiste, Alan, porque nós vimos já em estudos anteriores que a Bíblia deve ser interpretada à luz de Jesus, texto com texto. Em Isaías 28 e um passagem aí 10, versículo 10 mais ou menos, que fala de que hay que estudar a Bíblia texto com texto, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, em contexto bíblico, vimos
passagens que se contradizem. Samuel fala que Deus incitou a David para fazer um censo e logo castigou. Crônicas diz que foi Satanás. Então, e assim há muitas contradições, mas a la luz de Cristo, Hebreus 1:1-3 diz que Deus falou de muitas maneiras, pais pelos profetas, mas nos últimos tempos falou por meio de Jesus, em quem se manifiesta a glória de Deus. O caráter de Deus se mostra a través de Jesús. Lo que aquí nosotros falamos en la interpretación de Jesús es que Deus quiere que todos sean salvos. Y eso está en João 3:16. Deus amou ao mundo, ¿verdad? Ao mundo tanto que deu a su único filho para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. E outros muitos passagens que já leímos que falam de que Deus não faz exceção de pessoas, não é judío, nem grego, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos somos um em Cristo. Todos somos convidados e todos já recebimos essa predestinação, já está antes de nascer. Já temos sentencia de salvação, nascemos salvos. Agora já vamos a ver las otras recapitulações, que há algo mais que vem depois. Com certeza. Amém. Aqui a gente vai estar compartilhando com você na tela alguns textos bíblicos, os principais que a gente está lidando aqui. Alguns a gente acaba citando aqui de o que vem à mente, de memória, e outros é o que a gente já tinha aqui como preparados para apresentar para você, e esses vão estar aí na tela para você. Ainda que nosso conselho é que você tenha a sua Bíblia em sua mão. E aproveito aqui já, né? Eu chamo para que você acompanhe a gente nos comentários, coloque aí o que você pensa sobre o assunto, coloque a sua pergunta se você tem dúvidas. Nós queremos aqui ajudar e aprender também. Esse é o nosso intuito. E a segunda verdade, Jorge, que nos levou a compreender a evidência bíblica da eleição universal. Nós fomos escolhidos então desde o princípio, certo? Certo. E aí no Apocalipse 13:8 fala isso. Mostra que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O plano de salvação não foi uma reação ao pecado. Não tomou por surpresa Deus. Mas foi algo já preparado antes da fundação do mundo. Deus escreveu nossos nomes no livro da vida, mas esse registro depende da nossa resposta de fé. Isso fala em Apocalipse 3:5. Estamos allí, mas depois vamos a ver que podemos ser apagados se nós rejeitamos. Depende de nós, nossa liberdade. Sim. Aí então nós entramos aqui no terceiro tema, né? O terceiro episódio nós falamos sobre uma liberdade que Deus nos oferece, que Deus nos deu, o livre-arbítrio e a responsabilidade individual que você acabou de colocar, a responsabilidade de escolher, né? Rejeitar, ou será que nós já entendemos que somos livres para escolher o que? A vida. É onde nós enfatizamos aqui, que saibamos escolher vida, né? É o nosso desejo. E é porque Deus nos criou livres. Como diz Josué em livro de Josué, capítulo 24:15, escolham hoje a quem irão servir. Sempre Deus deu essa possibilidade. Nossas ações são respostas à graça. Romanos capítulo 2, versos 6-8, afirma que Deus recompensará a cada um de acordo com o que fez. E isso não porque obras salvam, não. O contexto bíblico fala que as obras revelam onde está o nosso coração. Tá certo. E aí nós vamos vendo, nós vamos compreendendo, né, que nesse processo, nessa caminhada, há algo que pode cegar ou ofuscar ou obscurecer a nossa visão quanto a Deus. É ali onde entra aquilo que nós falamos na temporada passada, né? É onde nós começamos a não compreender bem Deus. E então nós vemos que o pecado, ele é responsável por cegar-nos, né? Cegar a muitas pessoas.
Mas aí entra Jesus, então, que nos revela o que precisamos conhecer. O pecado nos afasta da imagem verdadeira de Deus. Mas Jesus veio nos mostrar quem Deus realmente é. Aí vimos em Hebreus 1, já falamos, ¿verdad? Que Jesus é a revelação exata de Deus. E também a lei, como Gálatas 3:24 diz, foi nosso tutor até Cristo. O sea, a lei foi como um espelho que nos mostrou nossa situação e nos convidou a ir a Jesus Cristo tal como estamos. E em Jesus vemos a plenitude da graça e é o único que pode nos limpar. Então aí é algo muito importante. Deus nos ama tal como estamos. E o pecado, em realidade, se vemos na Bíblia, isso desde Adão e Eva, o pecado, quando fazemos algo ruim, algo equivocado, errado, em realidade a Bíblia fala que Deus sempre vai estar para nos buscar. Mas o problema é, Alan, que o pecado nos distorce a imagem de Deus e nos faz crer com nosso coração enganoso e perverso, que fala Jeremias capítulo 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então nossos sentimentos, quem o conhecerá, nossas emoções são enganosas, nem nós conhecemos. Então quando nós brincamos com o pecado, isso me pode passar a mim, a você, a todos. Sim. Quando queremos fazer algo mal sem contarle a Jesus e sem sabedoria, quando estamos longe de Deus, ou fazemos todas coisas que estão contra da lei de Deus. Por isso é importante conhecer a lei de Deus. Aí em Éxodo capítulo 20 está aí os mandamentos. E basicamente é amor a Deus e amor ao próximo. Exatamente. E quando nós queremos afastar-nos de Deus, então o diabo vai vir e vai começar a fazer-nos pensar que Deus já foi de nós. E vai utilizar alguns textos bíblicos. Uma vez uma amiga me falou, eu já não vou orar mais, porque a Bíblia fala que os pecados afastam Deus de nós, para não ouvir nossas orações. Isso está num passagem aí. Mas eu falei, você viu só essa passagem? E essa passagem é contraditório com outras passagens que falam que Deus nunca nos deixa. Então, em qual vai acreditar? Eu falei para minha amiga, se você só lê essa passagem que fala dessa estricta forma de ser de Deus, que já você peca e já Ele afasta e não ouve tuas orações, então você, amiga, está enganada por diabo que vem para falar isso. Esse texto é certo, é inspirado por Deus, mas está escrito num contexto, e o contexto é que a intenção de permanecer longe de Deus. É a iniquidade, é quando uno já não quer que a luz ilumine. Já falamos de lo que diz João capítulo 3, 17, 18, que o problema está em que a luz veio e as pessoas amam mais a escuridão que a luz. Então, por aí vai a mão, Alan. Se nós, de pronto, estamos ouvindo esta mensagem, temos que ir a Jesus como estamos. E se cometemos um erro, temos que contar a Jesus. Não falou acaso Jesus, separados de mim nada podeis fazer? Exatamente. E se vemos outra pessoa cometer pecado que ainda não seja de nossa religião e nem sequer seja um cristão, pode ser um ateu, nós temos que falar a mensagem de Cristo. Temos que falar, pode ir a Cristo. Sim. Assim como está, com seu cigarro, com sua droga. Não estamos falando de dar liberdade a essa pessoa para que siga fumando, que siga fazendo coisas ruins. E que tudo vai terminar bem. Não é isso. Não é isso. Sino temos que falar, para mim, você já está salvo. Deus te ama você assim como está. Mas Deus não pode deixar desse mesmo jeito. Ele quer mudar para a sua felicidade. E o perigo está que se você sigue brincando com o pecado, você vai ter uma imagem distorcida de Deus. Você vai crer que Deus se afasta de você e vai deixar você sozinho, e aí você vai autodestruir. Você mesmo vai causar sua destruição. Viu, Alan, como muda este evangelho nossa ideia de Deus? Então, se este evangelho, com a ajuda do Espírito Santo, chega como nós queremos que chegue, como a palavra de Deus fala,
Então as pessoas todos vão começar uma caminhada íntima com Jesus todo o tempo. Nós vamos falar: Jesus, sabes que eu quero pecar, eu não quero guardar tus mandamentos. Vamos a ser sinceros com Deus. Sim, e o que você está colocando aqui, praticamente você já colocou até onde nós entraremos aqui sobre a quinta verdade que nós vimos, inclusive no episódio anterior, né, que se trata da nossa missão. Então, qual que é a nossa missão como cristão, né, como discípulos do Senhor, né, e que essa missão se trata de compartilhar essa salvação universal. E aqui eu já quero ir, então, finalizando essa parte, para chegar nesse momento tão especial que nós temos aqui. Espero que você esteja aqui nos acompanhando já com muita expectativa, né, para essa história real que nós estaremos ouvindo aqui. E nós vimos, por exemplo, no último episódio, eu vou tomar a liberdade aqui, Jorge, de já compartilhar, né? Por exemplo, Mateus 28, nos versos 19 e 20, né? Ali diz que o Senhor nos chama, né, a fazer discípulos de todas as nações. Então, a salvação ali, ela está oferecida. A nossa missão é anunciar isso com clareza. Então, como está escrito também em Romanos, no capítulo 10, verso 12, não há diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa ricamente, né, todos os que pedem a sua ajuda. Que maravilha isso! Então, essa é a nossa missão, de levar a luz de Cristo sem julgar, sem apontar o dedo e determinar com as minhas palavras quem é salvo e quem não é. Porque nós já vimos aqui que a salvação é para todos. O nome escrito lá no livro, eu não tenho direito nenhum de riscar o nome de ninguém lá. Esse livro só Deus tem acesso. O livro da vida do Cordeiro. Certo? Então é Deus que vai riscar o seu nome se você rejeitar esse presente maravilhoso que Ele está te dando. Ele não vai forçar. Ninguém vai de arrasto. Isso é uma verdade. E nem todos irão. Essa é a infeliz verdade que nós temos. Que boa jornada, né? Que nós tivemos até aqui. O Evangelho é uma boa notícia para todas as pessoas. E a nossa missão é proclamá-lo com respeito, com humildade, com convicção. Agora, nós vamos ouvir um testemunho real de transformação, que confirma tudo que nós aprendemos até aqui. Jorge, de quem se trata essa história? Eu posso contar, Alan, em minha vida de missionário, quando compartilhava a palavra de Deus, eu tinha esta ideia realmente de compartilhar só a Cristo, de amor de Deus, amor incondicional de Deus. Mas em um momento eu não tinha muitos recursos, tinha que caminhar muito, era verão, fazia muito calor, e eu estava caminhando sob o sol escaldante, suando muito e queimando minha pele, estava um pouco bravo com Deus. Mas eu aprendi a falar com Deus com sinceridade de minhas preocupações, de minhas doenças, de minhas inquietudes. Então, em uma dessas, me passou algo incrível. Em uma das casas que visitei, de pronto, fui recebido. E com uma compaixão. Eu estava assim todo suado, zangado com Deus, falando assim como que: Senhor, em realidade já não quero fazer isto, mas vou chegar para fazer meu trabalho, vou provar. E fui a uma casa e eles receberam. E permitiram que eu compartilhasse o amor incondicional de Jesus com a família. O pai, a mãe, filhos, filhas. Compartiram aí água fresca para mim, atenderam muito bem. E cada semana eu ia umas quantas vezes a visitar eles. Com o tempo, essa família começou a estudar a Bíblia e sua vida foi mudando, foi sendo transformada pelo Espírito Santo. Eles então aí me falaram um dia: sabe que, Jorge, nós nunca havíamos recebido a um missionário cristão antes. Mas sabe por que nós te recebimos
a você. E eu pensava assim para mim adentro, seguramente que Deus estava fazendo aí falou para eles, recebam a Georgina. E não era isso. Sabe o que era, Alan? Eles me veían a mim todo suado, queimado, todo... eu era bem fraquinho. E aí, com minha cabeça grande aí, toda despenteada aí. E dava para eles pena, compaixão. Olha só. E dessa tristeza aí, pô, coitado deste moço aí que está... Então, só por isso eles... Se tratava da limitação que você estava naquele momento. Sim, e você não fazia ideia que poderia ser isso? Eu pensava que era minha autoridade de missionário cristão. Muitas vezes a gente pensa, né, como missionário de Deus, a gente às vezes reclama, né? Nossa, por que eu só tenho uma bicicleta? Ah, Senhor, por que eu tenho que caminhar nesse sol, né? Que era o teu caso, né? Imagino que talvez em algum momento passou pela sua cabeça esse tipo de pensamento. E eu ficava bravo com Deus. E falava isso na oração com sinceridade. E eu sabia que Deus compreendia a minha situação como um grande psicólogo que deixava que eu desafagasse toda essa coisa. E assim, de pronto, eles me surpreenderam. E dessa maneira o evangelho entrou nessa casa, nesse lar. E eles terminaram aceitando a Cristo. E eles falavam, nós nunca hubiésemos escutado a mensagem de Deus se não fora por deixar passar você. Porque nós temos muitas tradições aqui e não queremos. Mas essa compaixão me hizo lembrar uma passagem de Jesus que falou que por mais que dê um copo de água a uno mais pequeno, você não deixará de receber sua recompensa. Olha só. Então eles mostraram uma compaixão, uma atenção para mim cristã, sem ser cristãos. Eles nem acreditavam em Jesus, não sabiam quase nada de Deus. Estavam realmente numa família que tinha muitos problemas. Mas pouco a pouco, ao entender o evangelho e entender que é amor incondicional, que eles já estavam salvos, que eles já só tinham que crer e manter, e eu ensinei isso, a permanecer em Jesus, a orar em todo o tempo, a falar com Deus com sinceridade, como eu. Então um dia eu contei para eles que eu estava bravo com Deus e que em realidade eu só queria cumprir meu trabalho dessa maneira. Interessante. E eu reconhecia que estava como uma hipocrisia ante Deus, pero eu queria visitar Ele porque era meu trabalho. Mas eles também disseram, graças a Deus que você passou por esse sofrimento, porque se não fora por isso, nós nunca hubiéramos permitido entrar aqui ao missionário cristão, teníamos muito prejuízo, preconceito. Então essa história mostra que às vezes o que parece ser um obstáculo pode se tornar uma oportunidade para que Deus obre de maneira especial em nossas vidas e na vida dos outros. Olha que interessante, né? Porque aqui, pelo que eu entendi, não se trata de como eu vou... Aqui não é uma regra, porque existe um assunto muito mal compreendido também no meio cristão, que leva as pessoas a entenderem que Deus só gosta dos pobres. Ou as pessoas pensarem, não, é pecado ser rico. Não se trata disso. A questão é, Jesus falou, é mais fácil um rico perder a salvação, né, do que um camelo passar por um buraco lá impossível de se passar. A questão é a gente se deixar levar, né, por algumas tentações. E a tentação aqui, nesse caso, era, no teu caso, de você confiar ou não confiar em Deus e no poder dele, naquilo, na palavra dele, no evangelho. Confiar que o Espírito Santo realmente faça a diferença. Como eu disse, não se trata de se eu vou de carro, se eu vou a pé ou se eu vou de bicicleta. É onde está o nosso coração, onde está a nossa mente. Deus, ele quer nos ensinar todo momento e ele usou você para ensinar aquelas pessoas e usou aquelas pessoas para te ensinar. Olha que maravilha que é isso. Então, nesse momento foi melhor que você passasse por aquilo, como eles mesmos disseram. A gente não teria conhecido esse maravilhoso Salvador se você não tivesse suado naquele sol. De repente você chegasse naquele dia de carro, com ar-condicionado, com terno,
né, com a Bíblia na mão aí. Não, eles não iam nem te receber no portão, provavelmente. Pelo que você falou, eram pessoas que realmente não recebiam. Então, assim, confiemos no Senhor. Independente. E como eu disse antes, não vamos confundir aqui. Não estou dizendo que agora nós temos que ir a pé, nós temos que não pode mais ir de carro. Não se trata disso. Se trata de como está a nossa mente, como que está o nosso coração diante do Senhor para sermos filhos de missão, de propósito. E essa história nos mostra que até o sofrimento ele pode ser parte do plano de Deus. Às vezes nós achamos que ele está distante quando nós enfrentamos desconfortos ou desafios. Não precisaria nem repetir aqui, com base em tudo que nós já estudamos até aqui, de que agora estou dizendo que Deus dá o sofrimento às pessoas. Não. O sofrimento existe por consequências, ele existe. Nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então é disso que se trata. Deus permite e aproveita muitas vezes de um sofrimento nosso para espalhar, para derramar bênçãos. É nisso que nós precisamos confiar. E o amor compassivo daquela família foi a porta para a transformação que só o Espírito Santo pode realizar. Essa maneira aqui que eu entendi. Que história maravilhosa, irmão. Imagino que você tem tantas experiências, tantas histórias para poder compartilhar. E você que está nos acompanhando poderá conhecer junto comigo dessas histórias de transformação, de superação, de como que Deus atua na vida de uma pessoa. E então, para isso, você fique com a gente, continue caminhando aqui com esse ministério, com Viva com Esperança, e vivamos com esperança. Esse é o nosso objetivo aqui, sempre repetido, que também nós sejamos encontrados assim, dispostos, mesmo em meio ao esforço, para viver e compartilhar esse amor incondicional que transforma. Jorge, muito obrigado, meu amigo, por ter caminhado com a gente, conosco, aqui ao longo dessa jornada. Suas reflexões nos ajudaram a enxergar com mais clareza, com mais profundidade, o amor de Deus e o alcance real da salvação. Que o Senhor continue te usando com muita sabedoria e graça. Agora convido a você que nos acompanha a orar comigo. Pai amado, te agradecemos profundamente por essa série, por essa temporada, por este maravilhoso tema que é a salvação. Cada verdade que ouvimos reafirma o teu amor eterno e o teu desejo de nos salvar. Obrigado por Jesus, por sua cruz, por sua ressurreição e por nos chamar a participar da tua missão, Senhor. Fortalece cada ouvinte para que viva de forma digna dessa vocação. Que essa mensagem continue ecoando nos corações e se transforme em ações de fé, amor e esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.